Olá, tudo bem? É muito prazer estar falando com você. Meu nome é João Barbirato. E se você chegou até aqui, certamente é porque já teve a oportunidade, ou já recebeu, talvez não tenha lido tudo ainda, mas teve a oportunidade de ler o meu livro, né? O meu primeiro e-book, que fala sobre as características, as 7 características do marido ideal, né? Que tipo de marido você é? Para chegar nesse entendimento, é, eu precisei estudar bastante, eu precisei ler bastante conteúdo, atender alguns clientes que me possibilitassem compreender e poder falar com um pouco mais de firmeza e clareza para vocês, trazer algumas propostas de como a gente pode agir para transformar o nosso relacionamento, para ter um relacionamento com mais confiança, levar mais segurança para a nossa esposa e, assim, de todos esses estudos, eu consegui idealizar esse programa, o programa Minha Mulher é Mais Feliz, né? E você vai ter aqui agora uma pequena parte dele, tá? Ele é um programa muito maior, mas hoje as vagas hoje elas estão fechadas, elas já foram preenchidas, então é provável que ainda nesse primeiro trimestre eu abra novas vagas. Enfim, mas como você pode perceber no livro, é, eu passei por muitas informações, muitas dicas, mas de uma forma muito subliminar, muito rápida, né? Assim, muita prática. E eu fiquei me sentindo um pouco mal por isso. Porque eu acredito que não adianta só falar como se tudo parecesse muito fácil. A gente precisa desmistificar justamente a condição de que eu posso ir além daquilo do que eu fiz até agora, né? Eu posso ir além daquela crença que eu tenho de achar que já fiz tudo que poderia fazer e, enfim, não utilizo todo o meu potencial, né? Mas a gente vai entrar em mais detalhes aqui agora durante essa apresentação. Então vem comigo, obrigado por estar presente aqui e vamos lá. Então, a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês mesmo, eu a chamo de roda do conhecimento. O que seria essa roda do conhecimento nesse caso? A gente entender como eu me vejo. E eu trouxe para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão, algumas perguntas aqui, por exemplo, em que baseamos as nossas crenças e convicções? Lembrando que aqui eu estou falando especificamente da nossa relação com a nossa esposa. Você com a sua esposa, eu com a minha esposa, enfim, não estamos falando da vida como um todo, de negócios, de trabalho, não. Estou falando do meu contato, do meu dia a dia, como eu acho, como é a minha atuação quanto marido. Será que eu ofereço o meu melhor? Será que eu dei o máximo que eu poderia dar de mim? E aí tem a pergunta embaixo: você se considera um bom marido? Um cuidado que eu preciso ter todos os dias, porque eu vivo aprendendo isso, e você também, meu amigo, que a gente segue por vezes o padrão, né? Segue o padrão daquilo que a sociedade prega, daquilo que a gente aprendeu quando era mais novo, né? Que a gente viu os nossos pais, ou algum amigo, alguém que seja uma referência para a gente. Só que a gente precisa ter um cuidado muito grande nesse sentido, porque os padrões, quando a gente fala de relação marido-mulher, eles caem por terra no sentido de que a forma como você age, a forma como você pensa, homem, marido, é diferente da forma como um outro marido pensa, como um outro marido age. Da mesma forma, e aí entra a parte mais crítica, a forma como a esposa dessa pessoa que você conhece, como ela percebe as situações em qual ela vive com o marido dela, são completamente diferentes da forma como a sua esposa reage às condições que você cria na sua relação. Então não tem o que funciona para um, funciona para outro na questão prática, tá? Tem sim a questão do respeito, isso tudo que a gente sabe, a questão da compreensão, a questão do companheirismo, da atenção, do cuidado, do saber ouvir. Mas como fazer isso no dia a dia, como transformar isso em atitude prática efetivamente, isso não tem como ter um padrão. Cada casal vai ter a tua forma de demonstrar aquilo da melhor forma possível. E nada melhor do que a gente se conhecer. Nada melhor do que a gente entender o quão bom ou o que ainda a gente não é tão bom assim para nossa esposa. E aí moldar as nossas atitudes, as nossas ações diárias para ter sucesso, para ter êxito nessa situação. A pergunta que eu faço a você então é: as suas atividades e decisões no dia a dia estão baseadas nos desejos de sua esposa ou nos seus desejos? A gente se pega, às vezes, na questão de falta de tempo, por exemplo. Né? Nossa esposa pede para a gente fazer alguma coisa, para ir numa padaria. Aqui a gente vai usar exemplos muito simples, tá? Para ficar o mais básico e compreensível possível. Pede para ir numa padaria, pede para
comprar um leite, vamos dizer assim, pede para ir no supermercado, pede para jogar o lixo lá fora, enfim, ela faz pedidos simples, diários, e a gente não dá a devida atenção àquilo. Aqui a gente falou de atitudes básicas, mas a gente pode pensar em outros tipos de desejo. A menina, a esposa pode perguntar, por exemplo, você gostaria de ir ao shopping comigo? Você gostaria de ir ao supermercado comigo? Eu sei, eu sou homem também, eu também sou marido, eu sei da dificuldade que a gente tem de, às vezes, ceder a algo que a gente não gostaria. E a gente inventa, ou a gente traz algumas desculpas, algumas informações para dizer que não vai. No entanto, o tempo que a gente gastaria para fazer aquilo, a gente gasta com outras coisas. E essas outras coisas, basicamente, não são para atender os desejos da esposa, tá? E sim para atender os nossos desejos. Não estou dizendo que a gente não possa ter vontades, não estou dizendo que a gente não possa ter, que você, marido, não possa ter os teus desejos, as tuas prioridades. O que eu estou dizendo é que nesse desenvolvimento nosso, a gente precisa aprimorar para que a gente esteja atento a tudo o que é demandado pela nossa esposa. Se ela demanda, se ela dá dica, por que não fazer antes de negar? Tá? Então é um cuidado que a gente precisa ter, ok? E a gente entra numa outra questão, que é uma continuidade dela, que é como trata um pedido que minha esposa me faz. Aqui a gente se depara com duas situações. Uma é considerar que o desejo dela, o pedido dela, é tão ou mais importante que o meu. Se você chegou a esse patamar, puxa vida, legal, eu tenho certeza que a sua esposa está satisfeita. É possível que ela reclame de outras questões? É possível. Mas dessa, especificamente, a chance de que ela mantenha um nível de reclamação elevado é muito baixa, porque você trata um pedido dela, você abre mão de uma vontade sua, você abre mão da sua programação diária, da sua programação, sei lá, semanal, mensal, para atender uma demanda dela. Isso acontece muito quando a mulher engravida, né? A esposa pede, por exemplo, estou com desejo de comer, não sei, minha mãe tem um exemplo interessante que ela fala, amor, eu queria uma coisa azeda. E meu pai brinca com ela que ela falou assim, tá bom, vou comprar um limão para você chupar. Brincadeiras à parte, ele para tudo que ele está fazendo para atender aquele chamado. Então é meio que assim, atender a mulher grávida quando ela está naquele momento de desejo, a gente imaginaria que a gente deveria atender todas as nossas esposas, desculpa, a minha esposa eu atenderia, a sua esposa você atenderia, enfim, vocês entenderam. Da mesma forma como se fosse uma mulher com desejo no período de gravidez. Isso tudo, mais uma vez, gente, não tem nenhuma teoria complexa, é só para deixar claro o entendimento sobre essa prática, ok? E pior, quando a gente não faz isso, por outro lado, a gente começa a sugerir que a nossa esposa está de frescura, ela está cheia de vontade, como a gente costuma dizer, né? Não é possível que ela fique querendo isso, isso é mimo, isso é dengo demais e tal, e a gente nega. Só que a gente nega sem ter o cuidado, a gente precisa transparecer segurança para ela. A gente precisa mostrar que para ela, para a gente, ela é o ponto-chave, ela é a pessoa mais importante. Se a gente tiver que parar tudo por alguém para fazer algo, esse alguém por quem nós pararíamos seria por ela. Então esse é o nosso convite, de olhar com mais carinho, com mais atenção para esse propósito, tá bom? E por último, uma pergunta para refletir. Reflexão, porque a gente vai trabalhar daqui por diante nessa questão também, que é a seguinte: de 0 a 10, qual é a chance da sua esposa, eu escrevi minha aqui, mas entenda a sua, estar muito feliz com as suas atitudes e decisões diante dos anseios dela? O seu comportamento, quanto marido, tem sido efetivo de fato? Né? Então, vale aqui a reflexão. E a gente entra numa outra questão. Aqui, de uma forma para verificar, de fato, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e, inclusive, medir, tá? E nesse ponto aqui é onde eu convido você. Pega uma caneta, pega um papel, ou faz um computador mesmo, no Excel, enfim, onde você se sentir mais à vontade. Mas não deixe de fazer, pode ser um rascunho. Tenta fazer dessa forma aqui mesmo, num quadrado, ou se quiser jogar num gráfico, fica à vontade, da forma que você ficar mais confortável. Mas a dica aqui é escrever o quê? Tá vendo aqui, ó? Situações, atitudes e comportamentos. Isso aqui é o quê? São situações, atitudes ou comportamentos que nós, quanto maridos, temos em relação à nossa esposa ou para a nossa esposa no nosso dia a dia,
e que a gente poderia melhorar. Se a gente melhorasse, fatalmente a nossa esposa estaria muito mais satisfeita, ela ficaria mais feliz e automaticamente traria mais saúde para a nossa relação. Possivelmente as reclamações diminuiriam e a gente teria muito êxito dia após dia. E pensando que aqui são atitudes, situações, comportamentos que a gente não faz simplesmente em um momento só, em um determinado ponto, mas que seja o hábito. Vamos entender aqui como o hábito. E qual é o convite aqui? Por exemplo, eu vou escrever aqui com vocês algumas situações, atitude ou comportamento que, no meu caso, por exemplo, a minha esposa ela me pede, por exemplo, para tirar o lixo sempre que estiver cheio. Não esperar por ela para que ela me peça fazer isso. Ela acha bom quando ela não precisa pedir. E perceba que são situações simples, tá? Não tem nada extraordinário. São situações simples, de coisas simples, de demandas simples, que a nossa esposa nos pede e a gente coloca um monte de dificuldade. A gente traz um monte de justificativa para não atender aquela demanda. Uma outra questão seria o que? Por exemplo, vamos pensar aqui, não bagunçar a casa quando chegar do trabalho. Por exemplo, chegou, a casa está arrumada, está cheirosinha, se foi ela, se foi a pessoa que auxilia ela aí na arrumação de casa, não importa. Ela tem a casa arrumada por algum motivo, por alguém, e ela quer manter daquele jeito. E aí a gente coloca sapato, a gente joga a roupa, a gente coloca a mochila que chega no trabalho de qualquer forma, e isso incomoda. Cara, isso incomoda. Se a você não incomoda, você não é igual a ela. A ela incomoda. A mulher, ela tem um quê? Uma necessidade de ter as coisas mais arrumadinhas dentro de casa. Então, respeite isso e auxilie dessa forma. Tá? Perceba que são situações mínimas. Olha, gente, aqui eu tô falei de 2 pontos simples. Na planilha aqui eu coloco até 8. A minha sugestão é que você inclua aqui de 5 a 8 tópicos que façam sentido, tá? E aqui, lembrando, não são coisas que você gostaria de ser melhor. São coisas que hoje, no dia de hoje, você talvez não atenda tão bem e que você acredita que pode melhorar um pouco mais nisso daí e que isso traria um certo conforto, um certo prazer, por que não dizer assim, para a sua esposa, mais tranquilidade, porque ela não tem que se preocupar em estar te cobrando toda hora, porque ela já tem filho para cuidar, ela já tem outros afazeres para olhar, ela não vai ter que, depois de arrumar a casa o dia inteiro, depois ter que ir tirando os trapinhos de coisas que você deixou para trás. Tá? E aqui pode incluir outros itens. Eu vou deixar aqui, por exemplo, ir ao supermercado na hora combinada. Coisa simples. Ir a um restaurante diferente. Aqui a gente está focando em sair da rotina, por exemplo, né? Parar para ouvi-la. Parar para ouvi-la quando ela se aproximar da gente para falar alguma coisa. Enfim, eu citei 5 itens aqui, não faça menos do que 5, não faz sentido, use você as suas situações ou atitudes ou comportamentos que sabe que afeta de alguma forma, que você acha que está extraordinário, mas a sua esposa te cobra. Imagina aquelas besteiras que ela te fala, besteiras que eu digo, as besteiras que você julga que são besteiras, e que ela te pede para estar atento, para cuidar, e que você quase que ignora, por assim dizer. São esses pontos básicos e simples que ela vai achar diferente quando você passar a agir de uma forma diferente, a se comportar de uma forma diferente. Isso valoriza muito o casal. Isso valoriza muito para a sua esposa. Ela se sente muito valorizada, é isso que eu quero dizer. Ela se sente muito valorizada porque ela vai enxergar que você está fazendo algo a mais por ela. Lembrando, isso tudo não são atitudes pontuais, são atitudes constantes. Você não vai bagunçar a casa quando chegar do trabalho hoje. Não, toda vez que você chegar, isso tem que ser um hábito. E o hábito funciona como? O hábito funciona, ele se torna efetivo, consistente, quando você torna repetitivo. E aí ele passa a ser validado. Então não pense que mudando uma atitude hoje ou amanhã,
você já vai sentir a diferença e a resposta da sua esposa positiva. Isso pode demandar um tempo, algumas esposas um pouco mais, outras esposas um pouco menos, mas o que importa é que você colocando em prática, fazendo a mudança por algo em que ela considera importante, mesmo que pareça besteira para você, isso já vai ter um grande benefício. Depois de você ter selecionado essa lista de 5 a 8 questões, você vai, tá vendo aqui que tem 1 a 10. Isso aqui são notas, vamos considerar assim. O quanto você se avalia, o quanto que você tem contribuído com sua esposa na parte de tirar o lixo sempre que estiver cheio, por exemplo. E aí eu pontuo de 1 até 10, eu me pontuo como nota 5, por exemplo. Beleza, eu vou lá e marco nota 5. Não bagunçar a casa quando chegar do trabalho. Pô, aqui eu me pontuo, nota, isso ela me cobra. Nota 3, por exemplo. Deu supermercado na hora combinada, eu me pontuo nota 7. Enfim, e assim você vai se pontuando em todas essas questões. Perfeito? O que importa é que você não deixe de fazer isso. Coloque isso em prática, ok? No próximo passo, dando continuidade, aqui a gente cai numa outra questão que é a seguinte. O que a gente vai fazer dessas mudanças todas que a gente comentou anteriormente, nós vamos olhar para 2 pontos específicos que, se a gente mudasse hoje, adequasse o nosso comportamento hoje, desse mais atenção àquilo a partir de hoje, isso potencializaria para que a nossa esposa ficasse mais tranquila, ficasse mais sossegada, enfim, que ela ficasse mais feliz, ela ficasse mais satisfeita com você na sua questão, nas questões de atendimento do marido dentro de casa, vamos dizer assim, e para ela principalmente. Ok? E aí você seleciona, por exemplo, uma mudança, eu vou citar aqui para mim, por exemplo, parar para ouvi-la. Aí eu venho aqui, eu escrevo o número do item 5, ou simplesmente parar para ouvi-la. Ok, coloco aqui, e aqui na frente, na contribuição benefício aos demais itens, o que eu lanço é o seguinte, tudo tem um porquê, né? Por que eu devo parar para ouvi-la? Poxa vida, porque ela reclama que eu não dou muita atenção para ela, ela reclama que quando eu paro para falar perto dela, eu estou mexendo em alguma coisa e eu não... E o homem, naturalmente, vocês sabem, o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3, 4. Ou seja, na hora que ele está fazendo alguma coisa, se ela chega para falar com você, ouça atentamente o que ela tem a dizer. Isso traz para ela motivação e satisfação na relação. Ela se sente atendida, ela se sente respeitada, ela percebe que, poxa, a pessoa, o meu marido, se importa com aquilo que eu tenho para trazer. Então, é esse tipo de contribuição e benefício para ela, não é para você, ok? Em momento nenhum eu cito aqui que a mulher não tenha pontos importantes ou fundamentais a serem ajustados. No entanto, a proposta do meu programa é Minha Mulher é Mais Feliz. Ou seja, para ela ser mais feliz com o marido que tem, eu preciso ajustar os meus comportamentos, as minhas atitudes. Eu opto pela mudança, mesmo que eu ache que ela não mereça. Eu opto pela mudança assim mesmo, porque fazendo e trazendo a ela resultados diferentes, mostrando para ela a minha mudança para ela, para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta mais feliz, aos poucos a retribuição acontece de uma forma não forçada. E isso é o fundamental, isso é o importante. Então aqui você vai escrever a contribuição, ok? Aqui eu vou escrever, por exemplo, a contribuição, o benefício para ela é que ela se sente atendida, ela se sente satisfeita, vamos dizer assim, cuidada, né? Então, são pontos fundamentais. Então, você escreve isso daqui, ok? Escreve 1 e 2 pontos. Lembrando que a gente fez a seleção de 5 a 8 pontos. No entanto, se a gente não fez esses 5 a 8 pontos até agora, a chance de que a gente faça todos de uma hora para outra é muito pequena. Então, vamos escolher, você escolhe aí 1 ou 2 itens no máximo e pontua aqui. Que vai colocar em prática a partir de agora. Não precisam ser coisas extraordinárias, precisam ser coisas pensadas e feitas. Tá? Dizem que a ignorância é uma bênção, e de fato é. Quando a gente descobre o que a gente precisa fazer para se ajustar, para melhorar, e não coloca em prática, isso sim é um problema, tá bom? E depois dessa escolha da mudança, o que a gente vai fazer durante essa semana, você vai definir, vamos pensar, tá bom, coisa que eu não te falei, vamos pensar nesses 2 itens da escolha de mudança como uma ação para a semana.
tá bom? Nos próximos 7 dias você vai fazer, vai colocar em prática, sem reclamar, numa boa, mesmo que ela não te dê respostas sobre isso, tá? Não cobre, não fique no pé dela. Ah, você está vendo que eu fiz aquilo? Não, o propósito não é esse. O propósito é o que eu posso fazer de melhor para ela, ela mereça ou não. Não importa se ela vai me dar um retorno, pelo menos não por agora. A nossa intenção é como ser melhor para ela. Isso é o fundamental. E aqui você vai colocar ações, uma ação ou ações que auxiliarão a alcançar essas mudanças. Por exemplo, eu trouxe aqui a ideia da escolha da mudança, seria parar para ouvi-la, ela vai conseguir se sentir atendida, satisfeita e cuidada. No entanto, eu não consigo parar para ouvi-la, porque eu estou sempre na correria danada, eu estou sempre fazendo algo do meu trabalho, eu estou com um filho, eu tenho que sair para fazer alguma coisa, eu estou vendo um programa que eu não posso parar de ver agora, enfim, estou no telefone com alguém do trabalho. A questão aqui é, se a gente não fez até agora muito bem, ou precisa ser ajustado, há uma oportunidade por trás para a gente atentar para facilitar o nosso atendimento nesses itens. Por exemplo, parar para ouvi-la, se sente atendida, e eu falaria, pô, eu não fiz isso até agora porque, puxa vida, porque eu chego do trabalho cansado e às vezes ela vem falando no meu ouvido e tal, tal, tal. Ok, mas o convite aqui é analisar, por exemplo, o que eu fazia quando eu chegava do trabalho, como eu gastava o meu tempo, quanto tempo eu destinava para ela me contar as coisas que ela gostaria de contar, que ela ficasse falando uma hora, mas eu tiraria aquela uma hora para ela. Como estavam sendo distribuídos os meus minutos, as minhas horas, quando eu chegava do trabalho? Por que eu não conseguia incluir o momento para ouvi-la nesse caso? Então aqui o que eu fiz, por exemplo, foi avaliar e montar vamos chamar de diário de bordo. Um diário de bordo no, no meu horário, que variava no meu horário das 18 às 23, que é mais ou menos o horário que eu ia dormir. Né? Vamos dizer, 23 horas, 23h30, de 11 horas da noite até meia-noite é mais ou menos o horário que eu vou dormir. Ok? Então, assim, dormindo, de fato, eu não ia conseguir ouvir. Então, nesse período, eu parei e analisei. Comecei a medir o que eu faço todos os dias quando eu chego do trabalho. Com que eu perco meu tempo? Por que eu não consigo disponibilizar esse tempo para ela? E aí eu comecei a enxergar que eu tinha brechas. Eu tinha brechas no meu dia que se eu mudasse o meu comportamento, se eu mudasse o meu foco, a minha visão, eu conseguiria ouvi-la não só 10, 15, 20 minutos, mas 30 minutos, uma hora. E ainda assim eu conseguiria fazer tudo aquilo que é importante para mim também. Então esse é o convite. A gente juntar tudo aquilo que eu não fazia, o que eu posso olhar especialmente para que a partir de hoje eu comece a ser um marido melhor, ainda melhor do que eu já sou, se a gente se considera tão bom, e o que pode me ajudar a conseguir aquilo. Então são 3 situações, tá? E entender por que isso é importante. É entender o que está por trás daquela minha atitude, que ganhos que acontecerão daquilo ali, tá? Então essa é a parte fundamental. Enfim, não sei se isso ficou claro para você, acredito que sim. Se não ficou, não tem problema. Aqui embaixo tem o meu e-mail e a página do Facebook, tá, do meu programa. Eu coloquei aqui o Coach de Maridos, ok? Que o meu programa é basicamente para homens casados, não é para namorado, não é para noivo, pelo menos ainda, é para homens casados. Então, seja por e-mail, seja dentro da página do Facebook, inbox, enfim, como você se sentir mais confortável, dê a sua opinião prática e mais, me diga como foi essa semana, como foi essa semana prática de mudança comportamental e de atitudes simples ou extraordinárias, não importa. Me diga quais foram elas e que ganhos você já percebeu, que mudanças significativas você já percebeu, ok? Esse é o convite que eu te faço. Espero que isso tenha sido útil para você. Tudo bem? E a gente se vê por aí. Um grande abraço e fica com Deus.